Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é um assunto super leve, gostoso. Você que tem criança em casa, certamente você vai se encantar com o tema, e se a criança da sua casa canta, gosta de cantar, ou você acha que a musicalização pode fazer toda a diferença na vida dela, você vai entender que sim, porque hoje a nossa convidada é a Fabiola. A Fabiola, ela é pianista, a Fabiola é maestrina do coral da Catedral e de outros tantos, e veio falar pra gente justamente sobre o processo de musicalização infantil. Fabiola, seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Olá a todo mundo também. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder falar sobre esse tema que eu gosto muito mesmo. Bom, Fabiola, pra gente começar a falar efetivamente desse processo de musicalização infantil, como é que a música surgiu na sua vida? Porque você é psicóloga de formação. E como é que a música surgiu na sua vida, e a música que é a sua vida profissional, né? Isso, eu comecei a estudar música através do instrumento do teclado, na verdade, nem foi do piano. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, eu fui para uma escola. Um pouco antes disso, eu tinha um teclado em casa, ficava brincando, ficava tirando as músicas, igual a gente fala, né, de tirar de ouvido, ouvia na novela, eu ia pro teclado e fazia. Então daí acabaram me inscrevendo numa escola, e desde então eu estudava sozinha ou com algum professor, até que mais ou menos lá pelos meus 17, 18 anos, me surgiu uma oportunidade de estar trabalhando com a questão da musicalização infantil nos primeiros passos de uma criança dentro de um instrumento, que no meu caso foi o piano. Bom, você disse que começou muito cedo, com 11 anos você estava numa escola. Na sua família tem histórico de músicos ou não? Não. Todo mundo costuma dizer que a minha mãe tentou com todos os meus irmãos, a gente é em 4 filhos, ela tentou com todos eles e não deu certo, e ela não ia tentar comigo, ela já estava sem esperança, até que eu achei o teclado e fui embora sozinha, mas não tem registro, nada hereditário lá por lá. Mas existia um desejo de família, então? Tem, minha mãe sempre gostou, principalmente para que a gente cantasse e tocasse dentro da igreja. Ah, que legal. E a partir de quando que você começa efetivamente, em que ano que você começa efetivamente com a musicalização infantil, e como é que você se descobriu uma pessoa que poderia trabalhar com musicalização infantil? Então, porque não é uma meta, uma missão para qualquer pessoa, né? Em 2016, eu comecei a trabalhar com crianças enquanto professora de inglês. Eu trabalhava numa escola particular de inglês aqui da cidade, e depois de uns 2 anos, lá por 2018, eu recebi a proposta para trabalhar com a musicalização infantil numa escola de música particular daqui também. Então foi meu primeiro contato. Eles sabiam que eu dava aula para criança, mas que eu nunca tinha dado aula de música para crianças. Então em 2018 eu entrei nessa escola e comecei a fazer alguns cursos de profissionalização online também, procurando professores que ensinavam sobre a metodologia, e nesse mesmo ano eu entrei na faculdade de psicologia. Então eu comecei a ver lá sobre o desenvolvimento infantil e como eu poderia aplicar a teoria do desenvolvimento infantil com a parte de instrumentalização da música mesmo. Então você aplica técnicas que você aprendeu lá na faculdade, na academia, para suas aulas de musicalização. Isso, desde 2018 que eu comecei a trabalhar e comecei a faculdade de psicologia até agora, em 2023 que eu colei o meu grau, eu nunca parei de usar a psicologia dentro. Como que as crianças se desenvolvem em grupo, como que elas socializam, o que é bom para a criança, até a própria questão do comportamento humano, como que uma criança aprende alguma coisa nova, um comportamento musical, um comportamento criativo. Então essa sempre foi a minha pesquisa e os meus estudos dentro da faculdade, que eu levava para aplicar dentro da sala de aula. Ah, muito interessante. Então vamos esmiuçar um pouquinho disso. E como é que acontece esse processo? Qualquer criança pode fazer um processo de musicalização, ou aquela criança que já tem uma aptidão, que os pais verificarem em casa que ela é afinadinha, ou que ela consegue tocar algum instrumento? Como que é feito isso? Vai muito de profissional para profissional. Tem profissional que acaba trabalhando desde que a criança está na barriga da mãe, desde o processo de gestação da mãe, até os profissionais que só pegam em uma determinada idade. Eu, por exemplo, costumo trabalhar a partir dos 3 anos. Então já tentei trabalhar com menos que isso, e também já trabalho com mais. Tem crianças que começam a partir de uns 5, 6 anos, mas eu vejo que 3 anos é uma idade em que a criança já está se distanciando um pouco da mãe, já começa a ser independência. É bom para a mãe também, que começa a focar mais nisso, que muitas vezes ela ainda não vai para a escola. Então é um processo em que ela pode ver de maneira divertida também que ela está segura, longe da mãe ou um pouquinho distanciada, né?
E tem outros casos em que a criança aparece justamente por conta disso que você falou. Que as mães falam, nossa, a minha criança canta em casa, ela gosta tanto. As mães ou os pais já vão vendo esse lado artístico e criativo da criança. Então eles buscam a musicalização justamente para poder proporcionar uma melhoria e um desenvolvimento nessas áreas. Você sente essa melhoria com quanto tempo? Vamos dizer assim, ó, começou uma criança com 3 aninhos contigo. Uma criança com 3 anos, ela mal está falando, né? Então, ela tem tudo para se desenvolver no processo cognitivo, mas como é que você percebe que a música está trazendo algum efeito prático para a vida dela? Eu costumo dizer que a melhor prova e a maior prova que a criança tem de que está surgindo um efeito é quando ela começa a demonstrar isso em casa. Quando em casa, seja ela aprendendo qualquer instrumento que for, ela começa a estudar por conta própria. Ela começa a querer mostrar que ela está aprendendo música, ela quer cantar a música que ela está aprendendo num coral, que ela está vendo na igreja, ou ela vai para a igreja ou qualquer outro grupo e ela começa a querer cantar aquilo que está acontecendo, ela chega das aulas, ela está gostando. Então não é toda criança que começa assim no início, ou pode ser que comece e dentro de alguns meses a criança desanda um pouco, não mostra tanto interesse, ela está até testando, né, tem questões psicológicas envolvidas, testando o quanto ela consegue ver, até onde você vai enquanto professor, até onde você flexibiliza aquela aula, né, como acontece em qualquer outra coisa. Claro. E de repente ela dá um boom, assim, vem de uma semana para outra, você fala, nossa, eu acho que essa criança não está gostando muito, eu acho que ela não vai se interessar. E na outra semana você percebe que ela está totalmente dentro da sua sala de aula, assim, e dentro de casa ela está querendo mostrar tudo que ela aprendeu, ela está gostando, ela está querendo estudar. Então, eu costumo dizer que às vezes é do dia para a noite. Bom, a música também tem uma relação também muito estreita com a matemática, né? Os pais também relatam isso para você, essa melhoria no processo de ensino e aprendizagem da matemática? Relatam, tanto nas pesquisas psicológicas que tem sobre isso, quanto na experiência do dia a dia desses pais. Nota-se que tem um crescimento muito grande na parte de concentração das crianças, elas ficam mais focadas, tanto nas aulas de música quanto na sociedade em geral e em qualquer outro momento que elas precisam ter foco, como na escola, por exemplo, quanto na questão matemática e lógica de raciocínio, porque elas precisam visualizar um instrumento, elas precisam entender aquele comando que é como se você fosse falar uma nova língua. Então tem pessoas que até falam que a música, que é uma língua universal que a gente tem, é uma questão de uma criança ser quase bilíngue, né? Ou poliglota, se ela já sabe falar inglês ou qualquer outra linguagem. Hoje você trabalha com quantas frentes no processo de musicalização infantil? Atualmente eu trabalho só com a questão de iniciação ao piano, direto no instrumento. Então o meu foco são com crianças que não tiveram esse processo antes e que eles vão passar justamente para eles terem uma base boa, para eles terem todo um conhecimento sem vícios também, próprios do instrumento, para poder ter uma boa adaptação desde o início. E com a parte de canto coral, que são os grupos de musicalização através da própria voz das crianças. São quantos corais hoje que você rege? Você consegue ter essa dimensão de todos eles ou é difícil você lembrar de todos? Infantil aqui na cidade, né, num público infanto-juvenil, eu estou atualmente com 3. 2 são especificamente infantis, que é o Coral da Catedral. Ele é gratuito ao público, então todas as crianças que gostariam de participar, elas podem simplesmente chegar lá na Catedral e pedir informações, que são para as crianças a partir dos 4 anos lá até mais ou menos uns 11, 12 anos, que daí a gente separa. E o outro grupo que nós temos é o Coral Infantil da Class, que é uma escola de dança, mas que a gente abriu essa parte de música agora, que faz produções culturais. Então é voltado para apresentações durante o ano aqui na cidade, coisas temáticas como a gente vai fazer também no Natal, a gente faz na Páscoa, enfim, outros eventos assim. E infanto-juvenil a gente também tem um outro da Class, que é voltado a partir dos 12 anos. Então tem o infantil dos 4 aos 11 também, e o juvenil dos 12 até mais ou menos uns 26, 27, 28 anos, que daí já começa a separar para um coro adulto também, que não é o meu foco. E ele também é particular, com seleção. Aí já são vozes selecionadas depois de um teste. Então, só para recapitular, essa questão do Coral da Catedral, qualquer criança a partir dos 4 anos pode participar. Ou ela precisa fazer uma catequese, os pais precisam estar ligados à comunidade da Catedral.
É bom que esteja ligado na comunidade justamente por ser a comunidade que pertence, né? Mas não tem nenhuma diferenciação. A criança não precisa pertencer à catedral, a criança não precisa estar em algum movimento como da catequese ou qualquer outro grupo da catedral, justamente porque isso também faz com que a criança se aproxime das atividades. Então, hoje em dia, a gente vê um crescimento muito grande das crianças de 4, 5, 6 anos que ainda não começaram o processo da catequese e que os pais querem que elas conheçam um pouco mais a realidade vivenciada dentro da igreja e dentro da participação do grupo. Junto com isso, a questão da musicalização, que elas acabam tendo esse ensaio e essa aula de canto. Bom, é um grupo bem grande, o Coral da Catedral é um grupo grande, a gente vai e tem às vezes 40, 50 crianças se apresentando. Essa é a metodologia de sempre, todas as vezes que vocês têm apresentação, que são 2 por mês, né? Sempre essa quantidade enorme de crianças? Sim, é assim mesmo. Então, desde que eu entrei em março de 2023, a gente vem tendo um aumento muito grande na participação. Antigamente era mais ou menos umas 25, 30 crianças, né? Era uma outra maneira que o professor também trabalhava, era um grupo menor. Então, quando eu entrei, eu falei que a gente podia trabalhar desde os 4, que já era a minha área de domínio comportamental, assim, né? De saber lidar com o que estava acontecendo. E desde então não para de crescer. Então a gente estava indo numa média de 30 a 40 crianças no primeiro mês e desde o segundo ou terceiro mês a gente já está com 50 crianças a cada apresentação, a cada celebração. E acho que a mais baixa que a gente teve foi 33 crianças indo. É um número bem considerável, né? Isso. Foi ensaiar um sábado, no outro que tem a missa que vocês vão cantar, já pode ir normalmente. Já pode participar, já fala comigo, já participa, os pais já participam do grupo dos responsáveis, né, dessas crianças, eu já mando todos os detalhes e a criança não tem que estar sabendo tudo não precisa ser perfeito. Ótimo. A gente costuma dizer que ela precisa gostar do que está fazendo lá. É, exatamente, é porque é um processo de aprendizagem, né? Então ela vai desenvolvendo, né? Isso. Ela vai desenvolvendo. A gente tem falado muito sobre questões, crianças com autismo, pessoas com TDAH, também é indicado para crianças com autismo ou TDAH, algum outro transtorno ou distúrbio que faça uma musicalização? É ótimo, na verdade, porque existem áreas específicas da musicalização que vão trabalhar com determinados transtornos. Mas existe também o caso de escolas ou até grupos de corais e outros grupos de musicalização que eles não atendem de maneira particular. Eles favorecem a socialização dessa criança junto com crianças típicas, sem essa diferenciação ou sem qualquer segregação que possa existir. Mas nesse caso é importante que os pais deixem claro para os instrutores, para os professores, toda a equipe multidisciplinar que pode estar ali trabalhando junto com aquele grupo, para que o caso da criança também seja levado em consideração num sentido profissional, de que não seja não falado sobre isso e não entendido o que acontece com a criança ali naquele meio. Você atende particular também e, por exemplo, uma mãe que tem uma criança com autismo e gostaria de desenvolver, essa pessoa pode contactar ou você não trabalha especificamente de forma particular, com uma única criança, por exemplo? Hoje em dia eu não trabalho mais de maneira particular, então eu tenho poucos alunos que eu já atendo e que eles continuam comigo justamente por um processo de aprendizagem que está rolando, né? Mas hoje em dia eu não tenho mais horários novos para novos alunos. Mas qualquer pessoa pode entrar em contato comigo, que eu posso indicar outros profissionais que eu conheço o trabalho, que eu confio o trabalho e que fazem um excelente trabalho, seja uma criança típica ou uma criança atípica na sociedade. Hoje em Cascavel nós temos muitos profissionais que trabalham com musicalização infantil, porque você tem contato com todo mundo, né? Você está no meio já há um tempo bem considerável. Nós temos bastante profissionais que trabalham com crianças e adolescentes? Temos. Eu poderia citar vários nomes aqui, dá até medo de esquecer, então não vai ser o caso. Mas pode vir me procurar, que tem vários. Tem conhecidos meus que eu sei que trabalham, por exemplo, na própria Unimed com a musicalização infantil. Então eles trabalham em algumas instituições que você vê e às vezes não sabe que tem, né? Então trabalham de maneira credenciada, trabalham de maneira gratuita para a população. Então eles têm esse trabalho, ou então de maneira particular, sendo na própria casa do aluno, sendo em escolas particulares ou sendo no estúdio do próprio profissional. Você pretende trabalhar com musicalização infantil sempre a partir de agora? Assim, já é um estabelecimento de carreira, digamos assim? Eu acredito que sim. Cada vez mais eu tenho a intenção de me profissionalizar, seja com cursos, seja com outras metodologias de profissionalização. E
crescer nesse mundo mesmo, num sentido não somente no sentido profissional, de ganhar a vida disso, mas de poder proporcionar para Cascavel, para toda a região e principalmente para as crianças essa vivência na área musical. Nesse momento, aproveitar. E nesse momento você trabalha com quantas crianças? Mais ou menos. Eu acho que eu não sei nem dizer, se a gente fosse somar mais ou menos umas 60 crianças ali no coral da Catedral, com algumas 20 crianças no coral do infantil da Class, mais umas 15 meninas no coral infanto-juvenil, aí a gente já está com 95, né? 60, 20, 95, mais uns 10 a 15 alunos de piano em grupo lá da Class, que a gente também atende, então 110, e atualmente uns 15 alunos particulares meus, então é bastante criança, né? É bastante gente. Como é que você administra isso todo durante a semana, assim? Porque deve ser uma rotina exaustiva, né? Com bastante organização. Criança tem que ter organização, profissional de criança tem que ter organização. E no caso lá da Class, no Westside e no Marista, eu conto com a ajuda de uma outra professora auxiliar minha, que ela também trabalha junto comigo nessa mesma metodologia. Certo. Então, uma pessoa hoje que gostaria de iniciar um processo de musicalização contigo, quais são os caminhos para essa pessoa? Você poderia buscar justamente os grupos que já estão em ativação, então o Coral da Catedral, o Coral da Class, entrando em contato com a Escola de Dança Class, Dance Center, ou então procurando a minha própria rede social para saber o que está rolando, o que está ativo por aí, ou buscando outras informações também, porque eu posso estar indicando outros profissionais. Para as pessoas te encontrarem lá no Instagram, qual que é o seu endereço, Fabio? A minha rede social no Instagram você pode encontrar através de @fabiola.piano. É bem fácil, mas é Fabiola com O, hein? Fabiola. Fabiola.piano. Isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, alguma informação, manda uma mensagenzinha ali e você responde. Pode procurar por lá, meu perfil é aberto, então você não precisa me seguir, você pode dar uma olhadinha, ver como é que é, as coisas que eu posto por lá e mandar uma mensagem. Bom, a gente passou aí recentemente pela pandemia e deve ter sido um drama para as crianças que faziam um acompanhamento, né? Que você dava aulas sempre presencialmente e depois passou a ser tudo virtual. Você sentiu alguma mudança de comportamento nas crianças nesse antes e depois da pandemia? Não somente na questão musical, né? As crianças tiveram tantos prejuízos quanto os ganhos, a gente costuma também falar, né? Algumas pesquisas evidenciam coisas que aconteceram dos dois lados. Mas na parte da musicalização infantil propriamente dita e de um ensino de instrumento, eu percebi duas coisas totalmente diferentes, né? Uma perda no sentido de conexão professor e aluno, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente tem o costume de tocar na criança, né? Claro, de maneira respeitosa e respeitando todos os limites impostos pela criança, né? Mas a gente tem o costume de, deixa eu pegar na sua mãozinha para te mostrar a posição da mão no piano, tá tocando um tambor. Não, meu querido, olha só, pega assim, então você toca na criança. Sim. E isso não tinha mais, porque a gente foi para um mundo totalmente online, onde os pais tinham que ajudar. Então, também, de certa maneira, mesmo eles perdendo esse contato com os professores, eu vi uma outra questão acontecendo, uma ligação e uma conexão com os pais. Então, os pais que antes talvez não se interessassem tanto no que estava sendo passado, no conteúdo acontecendo, ou de fato aprender aquilo para poder ajudar a criança, ali eles eram obrigados a isso, né? Eu costumava fazer as aulas com os pais também. Os pais estavam presentes, eles auxiliavam as crianças com tudo que tinha em casa. E a questão material não tinha muito problema, porque no ato da musicalização infantil a gente tem que ter muita criatividade. Claro. Então eles utilizavam os brinquedos que eles tinham, ou eles utilizavam os calçados que eles tinham para bater, para fazer toda a questão de instrumento, eles utilizavam o que eles tinham em casa, não precisavam nem estar comprando e nem estar adquirindo novos materiais. As crianças que antes faziam a musicalização contigo, de modo geral, elas voltaram no presencial depois ou você notou que houve uma desistência relativamente grande? Voltaram. Todas elas continuaram, depois legal. da maneira um pouco mais híbrida, né? Quando as coisas começaram a se flexionalizar um pouco, que a gente começou a voltar para o presencial e de repente vinha um sintoma, então aí já voltava pro online e os pais participavam de novo e até os pais não pararam de ter mais a conexão com a criança. Sim. Então eles continuavam vendo as aulas acontecendo, fosse elas nas escolas, fosse dentro de casa. Eles viam o que estava acontecendo e faziam as atividades durante a semana com a criança.
Isso até é hoje. muito positivo, né? Muito. Isso deve ter estreitado laços, como você mesmo falou. Estreitou esses laços e dificilmente eles vão se romper agora, né? Isso é bem bacana, né, nesse processo. E entendo também que se os pais fazem parte desse processo, a criança se desenvolve de uma forma muito mais primorosa também, né? Exato, é igual na escola. Se você quer que teu filho aprenda a fazer tarefa, você vai fazer as primeiras tarefas com ele. Se uma tarefa é difícil, ele vai vir tirar dúvida com você. Mas se você não cria esse ambiente dentro da própria, do próprio instrumento também e do ensino da música, a criança não vai ver que ela pode tirar dúvida com você, que ela pode conversar com você, que ela pode te mostrar que ela não sabe. Muitas vezes os pais às vezes não perguntam o que está acontecendo, o que aprendeu, me mostra, não incentiva a criança dessa maneira. Então, se eles trabalham da mesma forma que eles trabalham na escola, a criança só tende a ganhar. Exatamente, exatamente. É um processo que todo mundo ganha, né? É um processo comportamental mesmo, que a psicologia também explica, né? Você cria um ambiente para que aqueles comportamentos continuem a ocorrer. Bom, você fala da psicologia, né? Muito da psicologia, muito da musicalização. Como é que a psicologia surgiu na sua vida? Porque você não pretende clinicar, né? Acho que não é o seu foco, né? Não é o meu foco. Eu cliniquei somente no estágio, né? Que era obrigatório. Foi uma boa experiência, mas eu costumo brincar que de fato não é para mim. Eu sou muito mais a questão de ensino mesmo. Surgiu em 2018, quando eu decidi fazer, após estudar 4 anos de engenharia civil lá na UniOeste. Eu fui entrar para o 4º ano, né? Não foram 4 anos. Eu estava no final do 3º ano quando eu desisti. E quando eu estava para entrar no 4º ano, eu de fato não fiz nem a matrícula. Já procurei a instituição onde eu me formei em psicologia e estamos aí. E a engenharia civil? Como é que a engenharia civil surgiu na sua vida? Porque são áreas muito distintas, né? Os meus irmãos são engenheiros e a própria música sempre me levou para o lado da matemática. A gente tem que saber a matemática, igual a gente falou. Então, eu era muito boa em matemática, eu tinha muito raciocínio lógico, achei que era isso que eu queria, né? Saiu do colégio, já foi fazer o vestibular e eu acabei passando, deu certo. E daí o 1º ano não deu muito certo, o 2º ano foi pior ainda, o 3º, todo mundo sabia que não era pra mim. Que não era pra você. E a família aceitou numa boa? Foi tranquilo, a gente teve que conversar um pouco, explicar um pouco, porque não é fácil receber a notícia de que você vai desistir, que você vai parar alguma coisa que estava assim caminhando já, né? Eram 3 anos acontecendo ali. Então, juntos a gente também conversou sobre a possibilidade de eu estar cursando a psicologia, que era uma área que a minha família via, que eu também tinha bastante intimidade em saber como que as coisas aconteciam. Na engenharia mesmo, eu tinha mais interesse em lidar com as pessoas, em organizar eventos e coisas que estavam acontecendo, e em dar aula, do que realmente uma questão estrutural da engenharia. E aí você trouxe todo o ensinamento, toda a aprendizagem da psicologia para o processo de musicalização. Isso, fosse ali durante a faculdade, então ali mesmo eu atendia crianças, eu falava, eu discutia sobre temas da musicalização dentro da psicologia, ou então fosse na parte profissional, onde eu de fato pegava as coisas que eu estava vendo na parte acadêmica e via nas minhas crianças, via como que elas podiam melhorar, como que elas podiam aprender um comportamento, como que eu podia lidar com elas dentro de sala de aula. As mães chegavam para mim, nossa, como é que meu filho dentro de sala de aula, ele se comporta? E eu costumo dizer que eu tenho muita sorte com as crianças, que comigo tá tudo certo. É uma maravilha, sabe? Elas se comportam, elas obedecem e dá certo. Quando eu tiver filho, não sei se vai ser assim, né? Às vezes nem sempre é como a gente deseja, mas... Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas dentro da sala de aula, dentro dos grupos, dentro dos ensaios, as crianças conseguem lidar muito bem comigo e eu lidar com as crianças. Isso é ótimo. A chave disso, eu costumo dizer que é gostar. É gostar de criança, é querer ter algo a ensinar para as crianças e gostar do fato de que elas estão ali e que você pode passar algo para elas. Isso é muito bom. E, Fabiola, a gente está caminhando para a reta final do ano. Muitos pais podem assistir a gente e falar assim, mas o meu filho vai começar nesse processo de musicalização agora, daí depois para. Você indicaria começar imediatamente ou esperar lá no começo do ano? O que você acha mais saudável? Eu indico a criança iniciar quando ela está preparada para isso. Em qualquer momento. Exato. Se ela está demonstrando interesse agora, não tem por que os pais não colocarem. Eu entendo questões logísticas, né? De uma questão financeira, de ter um preparo para organizar a questão da mensalidade. Ou então, nossa, mas eu vou pôr em dezembro, eu já vou viajar. De fato, se você vê que sua criança vai fazer uma aula nesse mês, talvez, eu costumo ser bem sincera, talvez não seja para começar agora. Talvez seja para começar quando ela for ter uma boa frequência. Mas se você vê que
que a criança não vai faltar aula nesse final de ano, que a criança vai conseguir participar, não tem porquê, porque a metodologia ela não é feita de uma maneira sequencial igual à escola, que você entra em janeiro e em dezembro você termina com uma outra questão. A metodologia ela é feita de uma maneira cíclica. Então, tudo que está sendo feito numa aula, provavelmente vai ser repetido em outra aula, vai ser repetido numa terceira aula, até que aquilo esteja inerte já na criança, até que ela entenda o que está acontecendo. E mesmo que a criança participe de um grupo que já está tendo um funcionamento há 1, 2 anos, e crianças que já estão lá há muito tempo, não tem problema, porque essa criança, ela vai acompanhar o que as crianças já mais velhas, né, que já estão ali há mais tempo, estão fazendo. Porém, as crianças mais velhas, elas também vão tanto ensinar essas crianças do que elas já sabem, quanto vão ter a paciência de entender que elas precisam esperar enquanto algum conteúdo é reforçado e é explicado, porque a gente mesmo não sabe tudo, né? Então, na nossa profissão mesmo, seja na sua, seja na minha, seja de quem está assistindo, a gente revê muita coisa. Então, imagina as crianças. Exatamente. A gente está caminhando para a reta final do nosso bate-papo e eu só gostaria que você reforçasse para os pais. A que criança é indicada a musicalização? A musicalização infantil, ela é indicada para toda criança que demonstra interesse para isso. Então, seja a criança que é em casa muito artística e você já vê que ela se fala por gestos, ela quer mostrar, ela batuca muita coisa, ela canta, ela gosta de filme, ela gosta de cinema, ela gosta de tudo que está acontecendo. Seja para crianças que são mais tímidas também e que você pensa, nossa, eu acho que não é para ela não tem esse lado artístico, mas que pode vir a desenvolver, porque você vê que a criança é inteligente, né? Você vê que a criança acompanha muita coisa, ela gosta de assistir TV, ela gosta de assistir série, mas ela é mais quieta. Então é para qualquer criança que demonstre um interesse, seja ele muito visível ou seja ele um pouquinho mais invisível. Ótimo. Então, para te encontrar lá nas redes sociais, ficou com alguma dúvida, quer alguma orientação sobre aulas de coral para crianças, enfim, lá na rede social, lá no Instagram, @fabiola.piano. Isso mesmo. Certo? Fabiola com o ponto piano. E vamos botar essa criançada para cantar cada vez mais e encantar a nossa sociedade e o nosso Brasil. Ótimo, Fabiola. Obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por ter vindo bater esse papo legal. A gente espera que muitos pais se sintam inspirados e que muitas crianças também se sintam inspiradas a começar esse processo. Obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho. Imagina, nós que agradecemos mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau!